Hoje vamos falar sobre por que você deveria se importar menos com a opinião alheia. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. Bora começar com essa ideia que é, olha, poderosa. Sabe quando a gente recebe uma crítica? O nosso instinto, na hora, é olhar para dentro, se questionar. Mas a real é que o julgamento do outro funciona como um espelho. Ele reflete muito mais as crenças, as inseguranças, as frustrações da própria pessoa do que quem a gente é de verdade. Guardar isso no coração, sabe? É o primeiro grande passo para a nossa liberdade. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Por que isso mexe tanto com a gente? Por que a gente se importa tanto? Pode até parecer uma fraqueza, essa coisa de se preocupar com o que os outros pensam. Mas olha que interessante. A ciência mostra que a história é bem mais profunda. Não é um defeito nosso, não. Na verdade, é um instinto de sobrevivência que está lá, ó, enraizado na nossa biologia. E quando eu falo que dói, não é força de expressão, é literal. A dor é real. Pesquisas mostram que o nosso cérebro, quando a gente se sente excluído, ativa as mesmíssimas áreas que são ativadas quando a gente se machuca fisicamente. Faz todo sentido, né? Imagina só, para os nossos ancestrais, ser deixado de fora do grupo era um perigo de vida ou morte. E essa programação cerebral antiguíssima, ela continua aqui, rodando dentro da gente até hoje. O nome técnico para isso é ostracismo. É aquela sensação péssima de ser ignorado, de ser deixado de lado de propósito. E o ponto-chave é que, para o nosso cérebro, ser ignorado por um colega de trabalho pode disparar os mesmos alarmes de dor que uma pancada. É muito doido pensar nisso, né? Certo, mas como é que os cientistas provaram um negócio desses? A resposta está num experimento que é, ao mesmo tempo, genial e surpreendentemente simples. E ele revela o quanto a gente é sensível a ser excluído, mesmo numa situação que parece totalmente boba. Conheçam o Cyberball. Imagina a cena, a pessoa entra num joguinho online de arremessar bola. No começo tudo certo, a bola vai e vem, mas de repente os outros jogadores, que na verdade são só um programa de computador, param de passar a bola para ela, simplesmente ignoram. O resultado? É fascinante. Mesmo sabendo que era só um jogo, as pessoas sentiam uma angústia real. O cérebro delas registrou aquilo como dor. Ok, então a gente já entendeu que esse medo de ser excluído vem de longe. Ele não sumiu, ele só se modernizou, ganhou uma roupa nova. E hoje ele aparece em comportamentos muito comuns, criando uma verdadeira armadilha no nosso dia a dia. Todo mundo já ouviu falar de FOMO, né? O tal medo de ficar de fora. Geralmente a gente pensa numa festa, numa viagem, mas a ciência mostra que o buraco é mais embaixo. O medo principal não é perder a experiência em si, é o medo do que essa ausência significa, o medo de não pertencer, de ser deixado para trás pelo grupo. E aí, para fugir dessa dor, o que a gente faz? A gente cria estratégias. A gente pensa demais em cada palavra com medo de falar a coisa errada. A gente busca a perfeição para ser a prova de críticas. E, claro, a gente tenta agradar todo mundo, falando sim quando queria dizer não, tudo para garantir a nossa aceitação, o nosso lugarzinho. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo. Essa necessidade de agradar é uma tentativa de provar que a gente merece amor, que a gente merece respeito. Só que, nossa, como isso cansa. É viver numa esteira que nunca para. Uma busca sem fim por validação que, no fundo, só esgota a gente e nos afasta de quem a gente realmente é. É uma maratona exaustiva. Beleza, então a gente tem a biologia nos empurrando para buscar aprovação e a sociedade de hoje jogando mais lenha nessa fogueira. Como é que a gente sai dessa? Bom, a resposta pode estar numa poderosa virada de chave. Uma virada que vem lá da filosofia. E se, em vez de a gente ficar se perguntando o que eles vão pensar de mim, a gente começasse a perguntar quem eu escolho ser? Essa simples troca de pergunta muda tudo. É a essência do pensamento existencialista e é aqui que a nossa libertação começa. Vamos ver como isso funciona. O pensamento mais tradicional dizia que a gente já nasce com uma essência, um propósito definido, como uma faca que é feita para cortar. O existencialismo chega e vira essa mesa. Ele diz, primeiro, a gente existe. E só então, através das nossas escolhas, das nossas ações, a gente cria a nossa própria essência. A gente cria o nosso propósito. Não tem manual de instruções. A gente escreve o nosso. E isso nos leva a uma palavra muito importante: autenticidade. E ser autêntico não é ser diferentão só por ser. É viver uma vida alinhada com os nossos próprios valores.
E não com o roteiro que a sociedade, a família ou as redes sociais escreveram pra gente. É a coragem de ser o autor da própria história. E essa frase do Sartre é brilhante, porque ela captura a imensa responsabilidade que vem com essa liberdade. Estar condenado a ser livre significa que a gente não pode fugir da tarefa de fazer escolhas. Cada decisão, grande ou pequena, está moldando quem a gente está se tornando. Dá um frio na barriga? Dá, mas também é incrivelmente poderoso. Certo, a filosofia inspira, mas como a gente traz essa liberdade para a vida real, para o dia a dia? Vamos para a parte prática? Esse é o caminho de volta para casa, para dentro da gente. A chave de tudo está numa ação poderosa, a autovalidação. Em vez de ficar buscando o selo de aprovação do lado de fora, seja num like, num elogio, na falta de uma crítica, o trabalho é aprender a dar esse selo para nós mesmos. A verdadeira liberdade nasce quando a nossa opinião sobre a gente importa mais do que a de qualquer outra pessoa. E por onde a gente começa? Primeiro, olhar para nossa história com compaixão, sem tanto julgamento, reconhecendo que foi ela que nos trouxe até aqui. Segundo, aceitar o que a gente sente e pensa, mesmo o que não parece perfeito. E terceiro, e o mais importante, começar a alinhar as nossas ações com os nossos valores. São as pequenas escolhas autênticas todos os dias que constroem uma vida de verdade. E isso nos leva a uma reflexão. Não precisa ser algo grandioso. Qual pequeno gesto hoje pode ser um ato de lealdade a si? Talvez dizer um não gentil, usar uma roupa que traz alegria ou expressar uma opinião sincera. Fica o convite para quem sentir compartilhar essa reflexão aqui nos comentários. É importante lembrar sempre disso. Cada pequeno passo em direção à própria verdade é um ato de coragem que fortalece e liberta a gente. Se esse vídeo te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ative o sininho e vem junto, porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima!